Querido Deus, te damos graças pelo sábado e pelos estudos que tivemos ontem à noite e hoje de manhã. Agradecemos que o Senhor nos concede tempo para descanso e também para pedimos que o Senhor seja conosco nesse momento, que iremos considerar eventos atuais, históricos também, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor esteja comigo também, para que possa ser transmitido com clareza. Isso te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Estou agradecido que tenha essa oportunidade para passar um estudo com vocês e também estou agradecido que Daniel e também João Pedro, especialmente hoje de manhã, já deram uma introdução ao assunto. Isso me ajuda, porque o assunto que eu quero abordar é justamente sobre acontecimentos concernentes ao Reino do Sul, Rússia, Putin, Ucrânia. Com certeza vocês têm visto nas notícias ultimamente que basicamente não para de aparecer notícia todo dia, alguma novidade, o que está acontecendo. E eu acho primordial a gente ter um entendimento sobre esses eventos, e para isso também precisamos ter um certo entendimento sobre história. Eu tentei fazer dar uma visão geral, vou tentar dar uma visão geral sobre vários pontos que me parecem relevantes para entender a situação atual. Eu sei que é um assunto amplo, não vou conseguir abordar o assunto em todos os seus detalhes. Existem muitos fatores que têm seu papel e que influenciam no entendimento da situação atual. Tem uma série de pontos que eu gostaria de talvez dar uma breve ideia do que eu quero falar essa manhã. Os pontos já foram mencionados pelo Daniel e João Pedro. Putin escreveu um ensaio ano passado e onde ele apresenta a sua visão da história. Eu quero comentar sobre isso. Talvez você já tenha este artigo, um artigo relativamente grande, mais que 5.000 palavras, e foi discutido na mídia pública. Junto com isso, vai a questão de como são formadas opiniões, não? A narrativa, não? De quem conta a história. A gente vai dar uma breve olhada nos mapas. Aliás, a gente vai ter que entender a geografia, né? Mapas para entender de que se trata, o que aconteceu após a queda da União Soviética, por que Putin está tão preocupado com a Ucrânia. Tem um ponto importante como Putin entende essa queda da União Soviética, que importância isso tem para ele na visão, na visão geopolítica que ele tem. A gente vai comentar brevemente sobre a OTAN. A gente vai comentar sobre uma série de demandas, de pontos que Putin está
cobrando o presidente. A gente vai tentar dar uma visão geral dos eventos que levaram ao conflito atual, à situação atual entre Rússia e Ucrânia. Vamos comentar sobre uma outra organização, talvez seria como uma contraparte da OTAN. E que mais? Basicamente isso, que já é bastante, tá bom? É bastante tópico para a gente falar em uma hora. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou basicamente seguir os sequência dos slides, tá? Eu vou, talvez rapidamente, para ter uma coisa mais ativa aqui, eu vou compartilhar a tela aqui só para refrescar nossa memória sobre geografia, tá? Então, aqui vocês veem América Latina, Brasil, vocês devem ver meu mouse aqui. E então a gente dá um pulo aqui, atravessando o oceano, e aqui temos Europa, ok? Europa se estendendo por aqui, pelo norte. Grã-Bretanha está querendo sair, mas a gente está falando aqui em termos de continente, não? Portugal, Espanha, França, aqui embaixo, Itália. E aqui também parte da Europa, vizinho da Rússia, temos aqui Ucrânia. Tá? Então, dá um zoom aqui na Ucrânia. Eu não consegui configurar aqui os idiomas, mas aqui vocês veem a Ucrânia. Agora apareceu em português. Embaixo da Ucrânia, parte da Ucrânia, na verdade, não? Esse território conquistado, não? A Península Crimeia. Tá? Aqui embaixo, que vocês sabem que foi tomada pela Rússia em 2014. Tá? Agora, a Rússia, sabem sobre a Rússia? Alguém talvez deve saber algo sobre o tamanho da Rússia. Alguém que pode comentar o tamanho da Rússia em comparação aos demais países? Se eu não me engano, é o maior país do mundo, né? Exatamente, cara. É o maior país do mundo, tá? Agora vocês veem aqui a Rússia, né, do lado da Europa, e a Rússia é um país gigantesco, tá? Ele vai beirando aqui Ucrânia, Belarus, Finlândia aqui em cima, e se estende a um tamanho gigantesco, não faz fronteira com China em alguma parte, e diversos países que a gente vai mencionar. E talvez um fato interessante, não é tão longe aqui no mapa, o mapa pode enganar um pouco aqui, mas aqui temos os Estados Unidos e Canadá. Porém, deve-se considerar que essas vastas terras aqui não são todas habitadas, tá? São terras frias, são condições bastante hostis, para viver, porém representam uma certa riqueza, de minerais, petróleo e território. É um país enorme. Então, eu já mencionei um ponto, como que Putin vê o acontecimento da queda da União Soviética. Tá? Em termos de história política do século XX, tá? Dos anos 1900, a gente sabe que aconteceram várias coisas.
tá? Temos guerras mundiais, tá? Porém, para Putin, na sua visão, a maior catástrofe política do século XX foi a queda da União Soviética, daquele império. Então, tenho aqui uma foto interessante. Vocês veem duas bandeiras. Eu vou ler aqui o texto. Diz aqui, em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev discursou aos cidadãos soviéticos e anunciou sua renúncia como presidente. Um pouco depois, das 19h30, naquele mesmo dia, a bandeira soviética, balançando ao vento, foi abaixada do mastro acima da residência presidencial no Kremlin. Tá? Vocês veem aqui, então, isso acontecendo aqui na foto, esse exato momento. Tá? Isso foi em 91, final de 91. Tá? 5 minutos, o mastro da bandeira ficou vazio, como se para simbolizar a transição de poder. Às 19h45, a bandeira tricolor russa foi hasteada nele. No dia seguinte, a União Soviética foi oficialmente dissolvida e, com isso, chegou ao fim o Império. E, mais uma vez, um mapa. Tá? Tem aqui a Europa à esquerda e, ao lado, vemos aqui a Rússia, né, que ocupa a maior parte desse mapa. E vamos ver aqui um pouco melhor, talvez, o que significou essa queda da União Soviética em termos de territórios de países. Tá? Vocês veem aqui uma lista de países às bordas da antiga União Soviética que, de um dia para outro, se tornaram independentes. Tá? São esses os países. A Rússia ficou um país independente, obviamente. Logo, a Ucrânia. Tá? Temos aqui em marrom a Ucrânia. Bielorrússia ficou um país independente. Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldávia, Letônia, Quirguízia, Tajiquistão, Armênia, Turcomenistão e a Estônia. Então, vocês veem aqui essa lista de países que, de um dia para outro, não fazia mais parte desse grande império. E é por isso que Putin chama esse acontecimento a maior catástrofe do século XX. Na visão dele, foram tomadas decisões erradas, simplesmente, e nunca deveria ter chegado a esse ponto. Então, por isso que eu selecionei esse título, né, As Terras do Rei do Sul, porque nós vamos ver que Putin parece não ter superado esse trauma. Tá? Eu estava vendo alguns vídeos para me preparar, né, para o estudo, e um apresentador trouxe um exemplo bem importante, uma ilustração, não como se fosse uma pequena parábola. Né? Ele fala da independência da Ucrânia e compara isso como se fosse um relacionamento abusivo. Tá? E aquele ex-namorado abusivo que não quer reconhecer que a ex-namorada agora está com outro. Tá? Aludindo aqui a transição da Ucrânia, né, que antigamente era voltada para a Rússia e agora está voltada à União Europeia. Tá? E ele volta a dar essa ilustração algumas vezes e fala assim, realmente, Tim parece ser aquele ex-namorado ciumento, abusivo, que não quer deixar a Ucrânia aí.
tá? Só para dar uma ilustração aqui que me pareceu interessante. Então, quando a gente lida com história, a gente sabe que precisamos selecionar nossas fontes com cuidado. As fontes de informação têm sido um assunto essencial para definir, não, o curso desse movimento. Levou à divisão, inclusive. Não? E nós sabemos que naquele tempo a gente estudou as maneiras como Putin trabalha, a Rússia e a União Soviética, na sua história, tem trabalhado com guerra de informação, né? Com fatos alternativos e com narrativas diferentes. Então, o que eu mencionei no início, tá? Putin, ele publicou um documento que se encontra como posição oficial, né, do governo russo. Ele está disponível no site do Kremlin, está traduzido ao inglês, inclusive, e ele também é leitura obrigatória para os militares russos. Então, aí encontramos o que seria a leitura de Putin, né, da história, como ele entende essa dinâmica entre essas duas nações, Rússia e Ucrânia, que, na verdade, ele não entende como duas nações. Então, é sobre isso que se trata o texto. É um texto grande, eu não vou mentir, eu não li o texto na sua íntegra, eu li mais comentários sobre, tá? Mas o título desse ensaio é sobre a união histórica de russos e ucranianos. Tá? Vou citar aqui alguns pensamentos chaves desse ensaio que Putin publicou, que vai nos ajudar a entender esse homem pensa. Não existe tal coisa como um povo ucraniano separado. Eles são um com os russos. O Estado da Ucrânia é uma criação artificial, um acaso da história que deveria ser grato à Rússia por permitir que existisse. Então, na cabeça de Putin, ele vai, basicamente, ele volta lá atrás na história e apresenta a sua versão da história que pode ser discutida, tá? Não é a única versão que existe. Porém, não é errado que essas duas nações, Ucrânia e Rússia, tiveram muito em comum por longos anos. Tá? Kiev, a capital da Ucrânia, já foi capital, se não me engano, a primeira capital da Rússia, do Império Russo. Né? Os idiomas são muito próximos, culturas são próximas. Eu não sei se dá para dar uma boa comparação. Provavelmente não é um bom exemplo, mas imaginem como se fosse um pouco Portugal e Brasil, tá? Sem fazer nenhuma comparação a tamanho, a história dos países, tá? Mas vamos dizer assim, os idiomas são basicamente iguais, né? São dialetos diferentes, mas se entendem. Tem muitos brasileiros indo para o Portugal e vice-versa. Tá? Tem parentesco, tem famílias que estão misturadas na sua história, né? Que vieram do Portugal para o Brasil e vice-versa. E Putin entende a Rússia e a Ucrânia como algo assim. Na verdade, nunca foram povos separados, sempre foram um só povo. Né? Então, para ele, isso justifica, né, tudo que ele defende, né? Que como ele diz aqui, que não existe tal coisa como um povo ucraniano separado.
Segundo Putin, a remoção do presidente pró-Moscou, né, que foi citado no estudo anterior, Viktor Yanukovych, em fevereiro de 2014, foi o ponto culminante de uma trama ocidental secular para criar na Ucrânia o que Putin chama de anti-Rússia, para se espremer e conter a Rússia propriamente dita. Desde 2014, a Ucrânia não é soberana e se encontra sob governança externa, segundo ele. Uma palavra de código para os Estados Unidos. Tá? Essa governança externa, os Estados Unidos, segundo ele, estão controlando a Ucrânia desde 2014, para a qual a União Europeia desempenha um papel servil. Tá? Então, ele vê os Estados Unidos no comando, né, nos bastidores, está controlando a Ucrânia, e a União Europeia é apenas um fantoche, não tem um papel servil aos Estados Unidos. Moscou não vai tolerar este estado de coisas, mas há milhões de ucranianos que não gostam deste estado de coisas e anseiam por abraçar a Rússia. Então, ele conta essa narrativa de que, na verdade, a grande maioria dos ucranianos gostaria de voltar à Rússia. Bem, Putin negou a legitimidade a toda a classe política ucraniana. Tá? Ele volta constantemente a uma ideia. O povo ucraniano é uma coisa e a liderança ucraniana é outra. Nós, isto é, a Rússia, como Putin vê, amamos os primeiros, ou seja, o povo ucraniano. Mas nós consideramos o segundo, os políticos, não os verdadeiros políticos, mas os fantoches do Ocidente. Tá? Então, essa é a visão que ele tem sobre esse país europeu, que desde 91 é um país independente. No primeiro dia da Revolução Laranja, em 2004, Putin demonstrou uma completa incapacidade de compreender que as pessoas têm livre-arbítrio e são capazes de participar da política por sua própria vontade, por um senso de honra cívica. Mesmo dezenas dos mortos em Kiev, em fevereiro de 2014, enfrentando o regime de Viktor Yanukovych, não o convenceram do contrário. Então, parece que Putin ele não quer aceitar o fato que as coisas podem mudar. Tudo bem que, ao longo da história, houve uma proximidade entre Ucrânia e Rússia, né? E talvez tão próximo que eles se entendiam como um só povo. Mas as coisas mudam. Tá? Já faz tempo que o povo ucraniano está muito mais inclinado ao Ocidente e as pesquisas mostram que essa narrativa que ele quer contar aqui, né, que ela simplesmente não é verdade. Tá? As pessoas não têm esse anseio de voltar para a Rússia como ele pensa. De informação. Não sei se vocês lembram que foi compartilhado um vídeo em 2019, foi um vídeo sobre a guerra de informação, um pequeno documentário da Washington Post, onde são entrevistados alguns ex-agentes russos que contam sobre as estratégias de como a União Soviética trabalhava para espalhar informações falsas e como manipular o clima político em outros países. Tá? Porque por trás de tudo é a ideia, né, de desestabilizar e para isso vale qualquer meio, qualquer ferramenta eles vão usar. E a informação é uma ferramenta muito poderosa
que eles têm se aperfeiçoado em utilizar. Então, nesse documentário, eles basicamente resumem essa estratégia a os pontos, a 6 pontos, e a gente deve manter isso sempre em mente, tá? Quando a gente ouve notícias, tá? Quando ouve Putin falar sobre o que está acontecendo, quando a gente se depara com, de repente, alguma notícia que a gente não esperava, né? A gente tem que ter muito critério sobre o que a gente absorve, tá? Porque eles seguem um roteiro, tá? Se trata de informação. Primeiro ponto, isso a gente viu, né, nas eleições nos Estados Unidos, né, era encontrar pontos fracos na sociedade, ou seja, qualquer ponto fraco que possa ser explorado, né, para desestabilizar uma sociedade, sejam conflitos étnicos, ou de gênero, ou conversas sobre assuntos de saúde, tá? Eles vão definir esses pontos fracos e vão explorar essas polêmicas, não? E vão, então, acerca desses pontos fracos, eles vão espalhar notícias falsas para aumentar o conflito. Eles passam a contar alguma grande mentira. Naquele documentário, a gente ouve o exemplo daquela história sobre o vírus da AIDS, né, do vírus HIV, que foi espalhado uma história, né, que esse vírus havia sido criado pelo Serviço Secreto pela CIA dos Estados Unidos, né, para biológica. Né? Então, essa notícia completamente fabricada aparece de repente. Né? Eles são espertos o suficiente para misturar essa história com um pouco de verdade, tá? Então, eles vão misturar com talvez alguns fatos que de fato ocorreram, talvez vão usar alguns nomes que de fato existem, né? Logo, eles vão se fazer tudo para se distanciar, não, vai ser difícil de você rastrear de onde vem essa notícia e quem iniciou aquela história. Não? Logo, assim, ele chama encontrar um idiota para espalhar a notícia. Então, alguém vai, sei lá, um apresentador do Fox News, não como foi no caso dessa notícia, né, encontra, de repente, essa notícia e faz o trabalho para eles, né, sem eles terem que se esforçar. E ele espalha essa notícia e, de repente, está na grande mídia. Né? E, por último, quando as coisas começam a indicar, né, de quem está por trás, eles vão negar. Eles vão negar qualquer ligação com esse... tá? Então, por que eu menciono isso? Porque a gente vai encontrar uma série de notícias, informações sobre os conflitos da Rússia com a Ucrânia. A gente vai, como a gente viu, se deparar com outras narrativas sobre o conflito, de o que está na verdade acontecendo, né? Quais são os verdadeiros interesses, supostamente. Tá? Então, a gente lembrem que a Rússia tem décadas de prática, de experiência para manipular as públicas. Texto da Foreign Policy, uma pesquisa recente do Centro Independente
Levada, descobriu que que o conflito, né, sobre a Ucrânia, metade dos russos culpam os Estados Unidos e a OTAN. 16 culpam a Ucrânia e apenas 4% implicam a Rússia. Tá? Ou seja, essas estratégias, né, de manipular a opinião são aplicadas também no seu próprio país. Né? Que para nós talvez parece óbvio, né, para a grande maioria dos russos, não é nada assim, tá? Por trás disso são os Estados Unidos, né? Os analistas dizem que o clima público é em grande parte um produto da cobertura da TV estatal russa, que nas últimas semanas ampliou e reforçou a retórica belística de Putin e o pintou como um líder temido no Ocidente, empenhado em manter à distância uma milhares de inimigos estrangeiros. Bem interessante. Vamos falar então um pouco sobre essa linha de tempo, não? Ou, talvez não tanto de sequência, mas de alguns destaques nesse conflito da Ucrânia e Rússia. A gente ouviu no estudo anterior, não, sobre a anexão da Crimeia. Todo mundo lembra, né, que de repente os russos haviam ocupado essa península. Em seguida, uma série de conflitos militares ao longo da fronteira com a Crimeia. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas são coisas que a gente tem acompanhado nas notícias. Eu vou olhar, vou mostrar no mapa daqui a pouco, né? Tem o Estreito de Kerch, que é uma passagem no mar, né? Que teve um conflito severo ali, onde navios russos começaram a atirar em navios ucranianos. Então eles começaram a assumir daquela parte do mar. Guerra em Donbass, né, que é toda uma região, a gente vai ver em seguida no mapa, onde Putin começou a apoiar rebeldes, né, ucranianos que são a favor da Rússia. Né? Então, começou a agitar um conflito naquela região que faz fronteira com a Rússia. E a gente sabe, né, desde 2014 até o momento atual, cada vez mais tropas ao longo da fronteira Ucrânia-Rússia. Tá? Muitas tropas. Em algum momento já havia passado dos 100 mil, né? No momento está em torno de 100 mil. São tanques, são tropas, são armamento pesado, são aqueles hospitais, né, que se monta, né, em situação de guerra. Então, realmente são atos bem agressivos, né, bem provocantes. Aqui a gente tem um mapa, a gente vê aqui a Ucrânia, o que está listrado aqui embaixo é a Crimeia, e no ponto vermelho temos aqui esse estreito de Kerch, tá? Que é essa passagem que do Mar Negro para o Mar de Azov. Ou seja, essa passagem aqui, esse estreito passou a ser controlado pela Rússia, tá? Que vocês devem imaginar complica muito aqui a dinâmica. Né? Temos aqui duas cidades de porto, né, da Ucrânia, que tem agora a sua única passagem que tem esse estreito aqui, interditados. A gente tem fotos, mapas do Serviço Secreto americano, onde eles registraram, né, as movimentações de tropas perto da fronteira
da Ucrânia. Então, isso tem sido registrado, né, em detalhe, que realmente não é pouca coisa que eles estão movimentando aí. Vamos falar rapidamente sobre a OTAN. Eu vou assumir que vocês sabem o básico, né, sobre a história, né, da OTAN, surgimento, né, que foi basicamente como contrapeso, né, à União Soviética, uma aliança entre países europeus e Estados Unidos. Foi fundado em 49. Porém, a gente precisa saber que depois da Guerra Fria houve também alianças da OTAN com a Rússia. Tá? A OTAN é um construto bastante complexo. Tá? Existem inúmeras missões que eles assumem para pacificar certas regiões de conflito, e então eles não são necessariamente não tem mais essa visão como antagonista da Rússia, tá? Eles têm de fato colaborado às vezes com a Rússia em certas regiões de crise, tá? Mas aqui temos no mapa, aqui em azul escuro, não? Países membros da OTAN. Todos em laranja, aqui temos a Rússia. E aqui o mapa mundial, porque existem também parcerias, né, colaborações a nível mundial. Temos aqui a Austrália, né? Então existem outros tipos de parcerias com a OTAN que não necessariamente significa uma membresia, tá? Os países membros aqui em azul escuro. Mas vocês veem aqui no mapa claramente temos dividido em Ocidente e Rússia, né? De um modo bem geral. Agora, existe uma outra organização, não sei quantos de vocês já estão cientes dessa organização, já ouviram falar, existe a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Tá? Aqui, e quem é essa organização, que é também abreviada como OTSC? Ela foi fundada em 1992, tá? E tem os seguintes membros: Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Afeganistão e Sérvia. Tá? Então, vocês veem que é um conjunto de países aqui menor, né, que a OTAN, mas hoje a gente entende que eles têm, assim como ideia, talvez dá para dizer, ser um contrapeso, não? Uma própria aliança militar, não? Como contraproposta à OTAN. E todos os países aqui simpatizam com a Rússia. A gente vê aqui no mapa, vocês veem a Rússia e os países membros dessa organização, da OTSC. Belarus, não, fazendo fronteira aqui com Polônia e Ucrânia, Cazaquistão e mais países aqui menores ao sul, Armênia, Quirguistão, Tajiquistão. Em verde, aqui vocês veem o verde claro, né, os países membros da OTAN. E como já foi mencionado em estudos anteriores, no estudo anterior do João Pedro, que a Ucrânia tem sido convidada, né, para ser membro da OTAN, ou pelo menos
é um assunto que está sendo considerado já há um tempo. Tá? Isso leva um tempo, são negociações que são feitas, há vários detalhes que precisam ser esclarecidos, tá? Mas a OTAN tem crescido nos anos passados, não é? E a Ucrânia, aqui um vizinho imediato da Rússia, parece estar indo para esse caminho, né, de fazer parte da OTAN. 15 minutos. E eu vou falar sobre algo relativamente recente. Não? Putin, ele chegou recentemente a fazer demandas. Foi no fim do ano, bem no fim do ano 2021, que ele, numa conferência, né, de imprensa, ele apresentou uma lista de demandas aos países ocidentais, ou mais precisamente aos Estados Unidos e países da OTAN. E eu não vou elaborar sobre esses pontos todos aqui, mas entende-se, basicamente, os países são unânimes que são termos inaceitáveis. Tá? Eu vou citar aqui os artigos das suas demandas. Tá? Vamos entender isso, que isso acontece basicamente como um pretexto ou como demonstração da parte de Putin que ele está querendo manter a região estável, tá? Que ele está querendo, está disposto a negociar. Essas são as demandas que ele tem. Tá? Artigo 1. As partes, ou seja, os partidos envolvidos não devem reforçar sua segurança em detrimento da segurança da Rússia. Artigo 2. Lembre que a OTAN é uma organização, são tratados militares, tá? São nações que se juntaram para colaboração militar, tá? E eles tomam as suas decisões como eles querem. Né? Então, chega a Rússia, que não é membro dessa organização, e coloca aqui uma série de condições, né, de demandas. Artigo 2. As partes utilizarão as consultas multilaterais e o Conselho OTAN-Rússia para tratar de pontos de conflito. Tá? Existe essa colaboração entre a OTAN e a Rússia. Ele reforça que qualquer conflito deve ser tratado nesse nível. Artigo 3. As partes reafirmam que não se consideram adversárias e mantêm um diálogo. 4. As partes não deverão posicionar forças militares e armamento no território de nenhum dos outros estados da Europa, além das forças que foram posicionadas a partir de 27 de maio de 1997. Então, agora ele está sendo bem usado, não? Ele quer basicamente decidir o que a OTAN pode fazer e que não pode fazer, não? Onde eles podem posicionar as suas forças militares e armamento. 5. As partes não deverão posicionar mísseis terrestres intermediários e de curto alcance adjacentes às outras partes. Artigo 6. Todos os Estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN, se comprometem a se abster de qualquer outro alargamento da OTAN, incluindo a adesão da Ucrânia, bem como de outros estados. Isso talvez seja o mais óbvio aqui. Putin não quer, ele quer proibir, não, que a Ucrânia faça parte da OTAN. Tá? Isso é uma das condições dele. 7. As partes que são estados membros da OTAN não conduzirão nenhuma atividade militar no território da Ucrânia, bem como de outros estados da Europa Oriental, do Sul, do Cáucaso e da Ásia Central. E artigo 8, último,
o acordo não deve ser interpretado como afetando a responsabilidade primária do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a manutenção da paz e segurança internacionais. Então, recapitulando, tá? Vocês entenderem que a Rússia não é parte, não é membro da OTAN e está colocando aqui uma série de condições, né, de demandas que devem ser cumpridas imediatamente, né, para desescalar esse conflito que está ocorrendo na Ucrânia. Tá? Então, essas são a proposta dele. Ele fala basicamente, se vocês respeitarem todos esses pontos, tudo bem, eu vou deixar a Ucrânia em paz. Tá? Mas, obviamente, esses pontos aqui são muito invasivos, são muito fogem assim da autoridade, da influência dele. Não são coisas que consonantes à OTAN. Não? E ele está querendo opinar e influenciar o que a OTAN pode fazer e que não pode fazer. Um último ponto para encerrar esse estudo. A gente chegou a mencionar essa outra organização, a OTSC, Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Tá? Ela existe há 30 anos. É entre países que simpatizam com a Rússia. Tá? Então, eles têm uma colaboração militar entre eles. Mas acontece que, nesses 30 anos, nunca foi, de fato, usado essa organização, não entrou em ação. Então, a gente sabe que a OTAN teve inúmeras ocasiões onde eles se envolveram para desescalar conflitos. Tá? Agora, essa OTSC não teve muita função nesses 30 anos. Mas, no mês passado, pela primeira vez, parece que aconteceu que essa organização entrou em ação pela primeira vez, solicitado por um próprio país membro da OTSC. Tá? No caso, foi o país Cazaquistão, tá? Onde no começo do ano se iniciaram uma série de conflitos, de protestos na população, aos preços altos do combustível. Tá? Isso começou a sair do controle. Tá? Começaram a ocupar edifícios, prédios do governo, etc. E o presidente do Cazaquistão, ele solicitou a ajuda da OTSC, dessa Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Tá? A gente mencionou os países que fazem parte, né? Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Afeganistão e Sérvia. Tá? Sendo Rússia, obviamente, o maior colaborador nessa organização. Tá? Então, pela primeira vez, essa organização entrou em ação e num país pró-Rússia. Tá? Então, a Rússia pôde legitimamente entrar num país vizinho e com a intenção de desescalar esse conflito. Tá? A gente poderia talvez dizer que foi um ensaio, não, para ver como que eles conseguiriam controlar essa situação. E não é de menor importância, tá? Porque, obviamente, a Rússia não vai simplesmente entrar na Ucrânia e começar uma guerra. A situação precisa ser considerada sob vários fatores. Tá? Tem que ser uma situação que não seja
que não acabe do prejudicial para a Rússia, não? Eles vão colocar no balanço se vale a pena ou não, tá? Então, eles estão basicamente ensaiando, praticando, né, no Cazaquistão, esse passo, né, de intervir, né, diretamente num outro país, né? E se a gente lembra, né, o argumento de Putin, né, quando ocupou foi que ele estava fazendo isso a defesa, né, do povo russo e estava supostamente sofrendo, né, do governo ucraniano, né? Então, foi sob esse pretexto que ele chegou a invadir, né? Ele começou a ser um conflito na região do Donbas, né? Que é fronteira com a Rússia. E, ou seja, ele está testando até onde ele pode ir, né? E cada vez um pouco mais e um pouco mais, né? Agora vocês viram, tem uma lista de demandas, de pontos que ele quer ver ditos, né? E obviamente a OTAN não vai atender esses pedidos dele, né? E não sei se ficou talvez alguma coisa não tão clara, se vocês têm alguma pergunta específica, seria um bom momento para aproveitar. A gente tem alguns poucos minutos ainda, mas o que eu quis fazer essa manhã foi justamente dar uma visão geral, né, de como essa situação toda acabou se tornando o que a gente vê hoje nas notícias. Então, como que chegou a esse ponto que temos mais que 100 mil tropas na fronteira, né? Qual o raciocínio de Putin? Aparentemente, ele acredita nessa história que ele conta, né? Dessas duas nações que, na verdade, não são duas, são apenas uma. Ucrânia e Rússia sempre foram um só povo, segundo ele, né? E tendo isso em mente, como o João Pedro também mencionou no estudo anterior, né, que ele vê isso como uma missão dele, né, de conseguir reintegrar a Ucrânia. Talvez como último ponto, Putin não descarta a possibilidade de Ucrânia não voltar aos braços abertos da Rússia. Porém, ele acha que isso deve ser sob a condição de que a Ucrânia deveria sair assim como chegou. Ou seja, ele argumenta que a Ucrânia ganhou muitos territórios durante o tempo da União Soviética. Se eles querem sair, ou seja, querem se distanciar da Rússia, querem fazer parte da Europa, então que eles devolvam essas antigas terras à Rússia, tá? É uma condição, como ele acha que daria para resolver essa situação também. Eu vi alguém aqui com o microfone ligado, talvez tem perguntas ou tem comentários? Eu gostava de fazer uma pergunta. Como é que nós podemos ver, tanto uma guerra que é totalmente do interesse dos Estados Unidos da América, devido ao motivo da Europa estar totalmente dependente da Rússia no gás? Como o Gabriel viveu na Alemanha e sabe que 70% do gás que é consumido na Alemanha vem da Rússia. Como é que a Europa iria com essa guerra? A política de energia, né, gás, é todo um assunto, um grande assunto, né, um fator que eu não mencionei nesse estudo. Ele é um fator, de fato, muito significante. A dependência da Europa nesse sentido, né, a dependência da Rússia.
Eu sei que atualmente se estudam alternativas, né, de trazer gás líquido, né, de outras regiões. Né? Existe toda uma outra logística, uma outra dinâmica que envolve outros fatores, outros conflitos. Né? Temos a Síria, que está no meio do caminho aí. Exatamente, acho que vale um estudo próprio, tá? Esse assunto. Mas as políticas de energia, né, da Europa, isso sim é um fator muito interessante, né? Porque a Alemanha, como Alfredo mencionou, né, ao longo dos anos tem tomado uma posição muito contra a energia nuclear. Né? Recentemente foi decidido que energia nuclear, na verdade, sob certas condições, a União Europeia decidiu, né, que a energia nuclear é tipo de energia sustentável. Né? Então, a gente tem todo um conflito interno também na Europa sobre o que pode ser usada, né? Porque eles têm, vamos dizer, têm as suas próprias metas, né, com respeito ao meio ambiente. Tem mais uma mão levantada aqui, Lara, o Pedro, por favor. Eu queria saber, talvez tinha comentado, mas talvez eu não peguei esse ponto, mas talvez para reforçar aqui, qual que seria o interesse econômico do Putin com isso, porque dá para entender que tem um interesse, né, de esfera de influência, de ser o mesmo povo, cultural, mas qual seria, se existe, né, o viés econômico dele inteira, a Ucrânia em especial, talvez alguma saída para o mar, não sei. Não sei se eu sei responder a sua satisfação, mas certamente o ponto que Alfredo menciona, tá? A questão do gás, tá? Você está numa posição forte, tá? Tá na alavanca. Pressionar Europa por causa dessa dependência do gás. Né? Então, talvez ele calcula, né, que ele tenha alavanca suficiente para ninguém fazer nada se ele age, né, na região da Ucrânia, né, que é basicamente uma questão de cheque. Né? Eu acho que ele calcula, ele conta com esse conflito, essa dependência, né, para ele conseguir o que ele quer, né, que ele quer território. Também eu acho que é válido a gente lembrar do interesse mais básico que Putin tem. E por isso ele se preocupa com os países que são perto dele, países onde ele tem população que fala russo, como a Ucrânia. Enfim, ele não só está tentando recuperar território, ou pelo menos, tá, a Ucrânia quer sair, então esse pedaço aqui é para mim, esse pedaço aqui para vocês da OTAN, tá. Eu acho que o que ele está e a gente tem que lembrar, ele está protegendo-se a si mesmo. Quanto mais o Ocidente está perto dele, ele mais se preocupa de que aconteça alguma volta para a democracia no país dele. Ele tem, na Rússia, uma ditadura há mais de 20 anos. Então, o medo dele e da elite russa é que a democracia e os princípios liberais do Ocidente tomem conta da Rússia. Eles vão fazer críticas das coisas erradas que o Ocidente também faz, mas não são comparáveis com as coisas erradas que ele faz. Então, ele está sempre falando para as pessoas, tá, mas ele lá também fez aquilo, e os Estados Unidos fez aquilo, outro. Mas, em comparação, realmente, o sistema democrático dos países do Ocidente é muito diferente dele. Então, eu entendo ele está se protegendo. Sabemos nós que no decreto dominical ele já estará morto. Ele hoje já está ferido de morte, porque pânico já aconteceu. Mas seria, para mim, o interesse mais básico dele. Obrigado, Pedro. Sim, como eu disse, né, são vários aspectos a se considerar quando a gente olha para esse tema. Certamente, né, ter uma
uma democracia funcional, né? Nas fronteiras da Rússia, não está no interesse dele. Tá? É todo um assunto por si que eu acho que vale a pena ser estudado, né? Como Putin tem agido nos anos passados, né? E para manter o controle no próprio país tem tido tem escalado, né? Esse controle opressivo, né? Ele tem desmantelado sistematicamente as instituições cívicas, né? É muito dramático, na verdade, difícil de entender como que isso não vai cair em algum momento, porque tem o povo também, né? Que por certa forma é manipulado, mas as coisas não estão indo muito bem. Tá? Eu vou encerrando aqui, gente, mas eu vou apenas mencionar aqui comentários. Marcos menciona, né, que a Ucrânia é uma grande produtora de alimentos, exatamente, né, que pode ser uma questão de interesse para Putin. E, como o Pedro mencionou também, muitos russos que moram nas regiões fronteiriças com Ucrânia e Rússia, não? Bom, Pedro fala que uma parte dos gasodutos passam pela Ucrânia para chegar à Europa também. Ok, importante. E um feliz sábado para a Angelina, eu creio. Muito obrigado, gente. Vamos encerrar com uma oração aqui e agradeço a todos pela participação. Deus, te damos graças mais uma vez pelo sábado, pelo tempo que o Senhor nos dá para estudar, para entender história, notícias, as coisas que acontecem ao nosso redor. E pedimos que o Senhor nos sempre lembre dos princípios importantes que aprendemos ao longo desse caminho. As fontes de informação, a importância de discernir, a importância de entender a maneira como o inimigo trabalha. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para discernimento, para entender os acontecimentos. O Senhor nos chamou e nos preparou para sermos um povo que entende profecia, que saiba interpretar e entender os acontecimentos. E pedimos que o Senhor tenha paciência conosco para que possamos realmente entender essa nossa missão. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém.